bem-vindos à classe de espanhol de hoje, professora Leda Jânia aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo na TV Educação, canal 10.2, todo dia, manhã, tarde, noite, não tem horário para aprender. Se você não pode ficar na TV, fica lá no Spotify, dá lá um pulinho no Spotify, nós temos a nossa plataforma de podcast no Spotify, tá? Hashtag Fica em Casa Aprendendo. E também na Rádio Timbira, todo dia tem o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, das 16 às 17, lá na Rádio Timbira, 1290 MHz. Acha que acabou bem aí? Não, não acabou, a gente ainda tem muito mais. Nós temos lá no YouTube, a plataforma Gonçalves Dias, onde todas essas nossas aulas aqui ficam gravadas, para que você possa revisar, que você possa... Teve uma dúvida de matemática, corre lá no vídeo do professor, vai lá e está o tema da aula que você tem de dificuldade, você vai lá, espanhol, a mesma coisa, e assim todas as disciplinas. E ainda temos lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Segue a gente lá, tem um programa top para vocês, que é o Tia Lu e Pequeno, que é rapidinho, com muitas curiosidades para vocês e dicas excelentes para todo mundo. Só quem é aluno da rede estadual pode assistir? Não, de todas as redes, pais, universitários, revisar um conteúdo que faz tempo que você não vê, assistir as nossas aulas para ensinar quem está no fundamental, o seu filho que está no fundamental. Então, gente, é uma plataforma top, só tem uma galera supimpa aqui, na frente das câmeras e por trás das câmeras também. Então, vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar de manifestações culturais. Nós temos muitas aulas falando dessa temática, só que cada uma delas vem com uma denominação, com um subtema. E hoje nós vamos falar de tradições. Assim como no Brasil nós temos várias tradições de região para região, por exemplo, nós temos o São João, nós temos o Carnaval, né? Está chegando aí, nós temos os festejos, né, que são comuns na vertente católica, na religião católica. Nós temos bailados, reinados, tudo isso envolvido numa cultura. Então, hoje nós vamos falar dessas tradições. E nós vamos falar alguns costumes e tradições mais importantes do México. Eu trouxe hoje o México, só o México para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Las tradiciones y costumbres mexicanas más importantes. Quem são? Os festejos del Dia de la Virgen de Guadalupe. Só se festeja isso no México? Não. Festeja-se no Brasil também. A Igreja Católica, ela tem diversas comunidades espalhadas no Brasil inteiro, tá? Que tem a Virgem de Guadalupe como padroeira. Dia de los Muertos, muito conhecido por vocês, tá? E que aqui a gente faz o dia de finados, tá? É diferente o tipo de comemoração, há uma diferença sim, tá? Lucha Libre Mexicana, Lucha Libre. Essa é bem curiosa, vocês não vou dar nenhum spoiler antes. Carnaval de Veracruz. É um carnaval igual ao nosso? Mariachis, Dia de la Candelaria e Batalha de Puebla. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma para que vocês conheçam. E aí vocês podem nos perguntar, poxa, eu quero aprender a falar espanhol, para que eu vou ficar vendo sobre cultura? Nós, para aumentarmos o nosso vocabulário e conhecermos sobre a nossa região no Brasil, nós precisamos conhecer a cultura do povo. Então, para você aumentar o seu vocabulário em espanhol, você também precisa conhecer a cultura do povo que fala espanhol, da população hispanohablantes. Lógico, tem a Colômbia, tem a própria Espanha, né? Tem a Venezuela, a Argentina, tudo isso fala espanhol. Mas hoje eu trouxe para vocês o México. Numa próxima oportunidade a gente fala de um outro país, tá bom? Então vamos lá. Festejos del Dia de la Virgen de Guadalupe. La celebración de la Virgen de Guadalupe es un auténtico acontecimiento en México, que cada año atrae tanto a mexicanos como a extranjeros que quieren conocer a la llamada Morenita.
como ela é carinhosamente chamada no México, e se acerca de seu santuário, la Basílica de Guadalupe, em Ciudad de México. Este lugar sagrado presume de ser o segundo centro católico mais visitado do mundo, solo por detrás de la Basílica de San Pedro, em Roma, que é onde fica o Papa, tá? Então, segundo, né, a história, ela é a segunda mais visitada depois da Basílica de São Pedro. E nós temos no Brasil uma basílica também que é muito visitada, não só pelos brasileiros, como por estrangeiros, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que fica na cidade de Aparecida, em São Paulo. El 12 de diciembre es el Día de la Virgen de Guadalupe y debido a que cada año se va convirtiendo en un evento cada vez más multitudinario, en 2011 se inauguró la Plaza Mariana, diseñada para recibir a las más de 3.000 peregrinações que se estavam realizando anualmente. Óbvio, gente, que com o advento da Covid, tá, isso aqui estava suspenso. Mas, dia 12 de dezembro, agora próximo, que é o dia que se comemora o Dia da Virgem de Guadalupe, de La Morenita, como ela é conhecida no México. E eu vou contar para vocês a historinha dela, que é bonitinha, tá? Então, o evento foi ganhando uma proporção muito grande, muitas pessoas. Então, o Estado resolveu fazer uma praça chamada de Praça Mariana e que ela comporta mais de 3.000 peregrinos, mais de 3.000 pessoas. Isso é a estimativa da última festa, antes da Covid. Qual é a origem da história da Virgem de Nossa Senhora da Virgem de Guadalupe? Segundo a tradição oral mexicana, a história da Virgem de Guadalupe começa quando se aparece em 4 ocasiões a Juan Diego. Eu não consigo pronunciar esse nome, gente. Honestamente, eu costumo chamar mesmo só de Juan Diego. En el Cerro del Tepeyac e uma vez mais a su tío. Hubo varias apariciones de la Virgen de Guadalupe en las que solicitó a Juan Diego que visitase al obispo para pedirle que erigiese un templo en su honor. El obispo demandó una prueba a Juan Diego y en su última aparición la Virgen le dijo a este que cortase unas rosas en el Tepeyac, imposibles de conseguir en diciembre, y las guardase en su tilma o ayate, uma espécie de gran bolso para levar la cosecha, típico da zona. Vamos traduzir esse pedaço aqui para vocês não confundirem. Então, segundo a tradição oral mexicana, tá? A história da Virgem de Guadalupe começa quando ela começa a fazer aparições, tá, ao índio Juan Diego. Tá? E na cidade de Tepeyac, uma vez mais ao seu tio. Ela sempre apareceu para ele uma vez ao seu tio. Em uma das aparições, a Virgem pede, né, que Juan Diego visite o bispo para pedir que ele erguesse um templo em sua honra, uma igreja. Tá? Então, o bispo pede uma prova para Juan Diego de que ele está tendo essas visões com a Virgem. E na última aparição da Virgem, ela diz a Diego que corte umas rosas na cidade de Tepeyac, que são impossíveis, tá, de se conseguir no mês de dezembro. E que guarde em sua tilma, é uma espécie de saco. Sabe essas bolsas de saco que a gente usa atualmente para ir na praia e tal? É uma bolsa parecida, tá? Então, que ele guarde para quando ele fosse encontrar com o bispo. Quando abriu o ayate para enseñar as flores, apareceu em la imagen grabada de la Virgen de Guadalupe. Essa última aparição foi em 12 de diciembre e por isso se ha elegido esse dia para a celebração de la Virgen de Guadalupe. Então, quando ele vai apresentar essas flores, aparece gravado a imagem, né, nas rosas, a imagem da Virgem de Guadalupe. E foi aí a prova que o bispo
precisava para fazer o seu templo. E isso aconteceu, de acordo com a sua última aparição, 12 de dezembro, e isso aconteceu nessa data, por isso essa data é escolhida para a Virgem de Guadalupe, e aqui está ela. E ela tinha os cabelos morenos, né, pela descrição de Juan, então por isso eles chamam de La Morenita. Só uma observação sobre a Virgem de Guadalupe: se vocês assistirem séries, né, espanholas em qualquer um canal, né, ou TV a cabo, vocês vão sempre ver nas séries se falar da Virgenzita, da Morenita ou da Virgem. Sempre eles se referem a Nossa Senhora de Guadalupe, que a gente chama aqui dessa forma no Brasil. Dia de los Muertos. O Dia de los Muertos, ou o Dia dos Mortos, é um feriado que marca o calendário mexicano no dia 2 de outubro, um mês antes do comemorado no Brasil, né? O Dia de los Muertos tem como foco a celebração do ciclo da vida e da morte, fazendo uma homenagem direta àqueles que já morreram. Aí eu tenho aqui alguns artigos que tem algumas características específicas dessa comemoração. Está lá no final do slide para você ver. Ao contrário do que se pensa, o Dia de los Muertos não ocorre apenas em território mexicano. Tá? Muitos outros países comemoram a data, principalmente aqueles em que há vários imigrantes mexicanos. Os Estados Unidos, algumas regiões do Canadá e alguns países da América Central são alguns exemplos. A história. Como surgiu o Dia de los Muertos? Bem, a origem do Dia de los Muertos vem do momento em que os espanhóis chegaram ao continente americano. Segundo historiadores, há mais de 3.000 anos. Vários povos faziam homenagens aos mortos, conservavam os crânios e os exibiam em cultos para celebrar o fim do ciclo da vida, a morte e o renascimento. Apesar do tema causar estranheza naqueles que consideram a morte como um estágio de luto, dificuldade e sofrimento, o Dia de los Muertos é uma festa bem animada, que une danças, doces e salgados variados e caveirinhas de açúcar, que são as mais típicas, com elementos pré-hispânicos. As lendas de que os mortos vêm visitar seus parentes tornam o dia memorável. Então tem aquela ideia de vamos arrumar casa, vamos nos enfeitar, vamos fazer doces, porque os nossos mortos vêm visitar e tem que estar tudo muito bonitinho. Tudo isso são lendas, tá, gente? Então, isso também se assemelha à questão do Halloween, tá? Do Dia das Bruxas, que é dia 31 de outubro. Porém, o Dia de los Muertos, na Espanha, é comemorado dia 2 de outubro. E o Halloween, que é uma festa bem parecida, com muitas características parecidas, só que na Inglaterra, 31 de outubro. A data da celebração se origina da cultura asteca, com base na celebração do calendário solar. O culto da população asteca era prestigiado pela Dama da Morte, esposa do Rei dos Mortos. Daquela época até os dias atuais, o evento foi feito para homenagear os ancestrais e celebrar alegremente o seu retorno. Seria a ideia de ressuscitar, a ideia de mudar de ciclo, mais ou menos isso. Então, muita gente se fantasia assim, tá? E em uma outra aula que nós falamos sobre o Dia dos Mortos também, tem uma imagem, uma foto, inclusive, no slide, que é minha, né? Porque eu participei de uma festa dessa e eu fiz essa maquiagem, né, para fazer essa comemoração. Isso aqui, eles se preparam durante muito tempo, durante o ano, para esse. É um evento na cidade. Luta Livre Mexicana. Eu vou passar o slide porque eu quero mostrar essa foto para vocês primeiro, antes da gente conversar sobre. Olha só que interessante. Quando eu coloquei sobre luta livre, né, vocês devem ter imaginado MMA, boxe, né, essas lutas que a gente vê com frequência do UFC. Essas são um pouquinho diferentes, são os mesmos golpes, são o mesmo estilo, mas olha a característica. As máscaras são muito comuns, então eles lutam assim, mascarados, tá? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso.
A luta livre mexicana, ou lucha livre, tem uma rica história que remonta a mais de um século e se caracteriza por suas performances exageradas. Luchadores em estilo boxing, border box e macho, atmosfera de homem, tá? Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre essa forma de entretenimento particularmente mexicana. O streaming mexicano, na forma como mais ou menos o vemos hoje, encontrou popularidade como uma forma de esporte, arte, no início dos anos de 1900, só tempão. No entanto, as origens do lucha livre, propriamente ditas, remontam a 1863. Foi quando Henrique Ugartecha desenvolveu um formato de luta livre, estilo spin-off, que diferia da tradição greco-romana. Foi a influência dos empresários italianos que a levaram ao grande palco. Em 1933, o então chamado pai da luta livre, Salvador Luterotti Gonçalves. E aí eu tenho uma imagem para vocês de como é que funciona. São lutas bem exageradas, né? Eles jogam, a pessoa faz aquele barulho bem grande no tablado e sempre mascarados. Carnaval de Veracruz. Qual é a grande característica desse carnaval? Nós temos aqui as marchinhas, não é? O Carnaval de Veracruz é muito conhecido, muito famoso pela sua salsa. A música que eles utilizam é a salsa. Então, Carnaval e México são duas coisas inseparáveis, tá? Então, desfiles coloridos, dançando. Lembra o Carnaval daqui? Lembra? Porque nós também temos os desfiles e que são maravilhosos e bem coloridos, né? Cantando, festejando e celebrando. Essa é a natureza mexicana do carnaval, tá? Entre inúmeros carnavaleses hospedados no país, há diversão de 9 dias para a música de salsa. A música principal é a salsa em Veracruz. Pensem só, 9 dias direto de carnaval, sonho de vocês, né? Ter 9 dias de carnaval. Agora não pode, esse tempo todo com Covid. Começa com uma fogueira gigante para queimar o mau humor, seguido pelo desfile colorido com carroças e bandas de música. Depois da coroação do rei e da rainha, que seria o nosso rei Momo, tá? Do carnaval, em uma das maiores festas de dança do México, finalmente começa. Então, primeira coisa que é feita no carnaval, para começar esse carnaval, é acender uma bela fogueira para espantar o mau humor. O carnaval é uma festa de alegria em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Aqui eu tenho uma imagem. É muito diferente da nossa, do nosso carnaval? As cores, a indumentária, não muito, né? Mariachis são esses rapazes aqui que às vezes você está num restaurante na Espanha e eles entram tocando no México, desculpem, tocando, né? Aquelas marchinhas, aquelas músicas. Então, os mariachis são a representação definitiva do espírito revolucionário e da história do México desde o século XVIII. Uma formação típica da época consiste em 3 violinos, 2 trompetes, uma guitarra mexicana, uma guitarra aguda de 5 cordas, chamada vihuela, e um guitarrón e um baixo acústico relativamente pequeno. Os músicos, normalmente 7 ou 8, se vestem como charros, uma espécie de cowboy mexicano, com detalhes em prata e chapéus largos e geralmente tocam em celebrações como casamentos e aniversários. E esse tipo de roupa típica nós vimos numa aula passada, tá? E para encerrar, o Dia da Candelária, que é uma festa da Candelária que se celebra dia 2 de fevereiro, coincidindo com a celebração da apresentação do Senhor e da purificação, do ritual de purificação da Virgem Maria, tá? Meados do século V, essa celebração era conhecida como a Festa das Luzes, certo? Então, nós temos aqui a Igreja da Candelária, que tem uma no Rio de Janeiro, tem uma em São Paulo. Então, procurem conhecer um pouquinho mais dessa história, que segundo a tradição, a Virgem apareceu em 1392, né, enquanto estavam pastoreando o seu rebanho, até chegaram ao barranco e viram, tiveram a visão da Virgem da Candelária.
Tá certo, galera? Então, por hoje a gente fica de tradições, a gente fica por aqui hoje, tá bom? Hasta luego!